Quais são as vantagens da mediação da ERS em caso de conflito com o prestador de cuidados de saúde? A mediação ou conciliação de conflitos é um meio alternativo aos tribunais para resolver um conflito com o prestador de cuidados de saúde. As partes são auxiliadas por um terceiro imparcial, no sentido de chegarem a um acordo. A mediação tem de ser pedida por uma das partes e aceite pela outra, ou então pelas duas em conjunto. A qualquer momento podem desistir. Em vez de confronto, cria-se um ambiente informal e colaborativo. Trata-se de um processo simples, flexível. A linguagem é acessível e o menos jurídica possível. Quando necessário, essa linguagem é explicada. O conflito pode ser resolvido de forma célere até 90 dias. A intervenção da ERS é gratuita, ao contrário dos meios tradicionais, onde os processos não são gratuitos. Claro que a confidencialidade está garantida. O acordo tem força executiva sem necessidade de homologação judicial. Ao contrário dos meios tradicionais, na mediação quem decide são os mediados. Assim, não há vencedores nem vencidos. Ambos ganham. O mediador é um técnico da ERS com formação adequada. Utiliza técnicas que promovem a pacificação, criando um ambiente adequado para que as partes possam chegar a acordo. Se não houver acordo, as partes podem sempre seguir a via judicial ou da arbitragem. www.ers.pt ERS, pela saúde de todos. Estamos de volta para esta segunda parte do webinar Tipificar as Questões Financeiras. Tenho a companhia da Inês e da Joana e antes de lhes passar a palavra para as perguntas e respostas, de novo o aviso do RGPD, que podem utilizar a caixa de comentários para colocarem as vossas questões, desde que não exemplifiquem nem citem casos pessoais que nos obriguem a não exibir essa questão. Se a sua pergunta for colocada e não tiver resposta, sempre pode enviar-nos um correio eletrónico e que teremos certamente a oportunidade para responder. Vamos então à parte das perguntas e respostas. Inês, Joana, o palco é vosso. Vamos esperar que venham as primeiras perguntas. Filipa Carvalho, situação em que o utente refere que não lhe foi faturada a consulta de acordo com o seu seguro de saúde. O microfone da Joana estava... Ok. Desculpem. Agradecemos desde já a pergunta que nos foi colocada. Nesta situação, devemos tipificar como assunto questões contratuais. Isto porque tem a ver com seguros de saúde. Portanto, o assunto de comparticipações, como já foi referido durante a apresentação, apenas se deve utilizar no âmbito de situações com participações de subsistemas de saúde. ADSE, ADM, IASFA, SAMS. Nas situações que se refere a seguros de saúde, cartões de saúde, devemos utilizar questões financeiras, questões contratuais. Temos mais alguma pergunta? Vamos passar à próxima questão. Cátia Correia. Relativamente às questões contratuais, podemos considerar aqui, a nível do SNS, os utentes migrantes em que não lhes é aplicado um subsistema Acordo Portugal e outro país? Posso responder a esta questão, agradecer desde já. A pergunta tem uma formulação um pouco genérica, por isso não dá para perceber, se calhar, bem todos os contornos da questão, mas até convido depois a pessoa a enviar uma informação mais detalhada por pedido de informação, se calhar para podermos responder de forma mais correta. Mas estando aqui em causa uma prestação de cuidados de saúde assegurada entre o SNS e uma entidade terceira, diria que a tipificação correta seria constituições financeiras com participações, assim sem mais detalhes.
mas também neste ponto será interessante dar nota daquela que tem sido a intervenção regulatória mais recente da ERSE, que é o nosso estudo de acesso de imigrantes a cuidados de saúde primários, que podem consultar no nosso website, no separador da atividade na relação económica nos estudos. Também temos perguntas frequentes que estamos neste momento a rever, mas a informação que está lá também já podem ver e acompanhar aquela que tem sido a nossa intervenção, mas relativamente à tipificação seria esta, sem mais informação, a correta. Obrigado, Inês Bastos. Vamos à próxima questão de João Carlos Araújo. Como tipificar reclamações em que o utente reclama por o prestador de cuidados de saúde do setor privado recusar a prestação de cuidados de saúde com fundamento na existência de valores em dívida? Nesta situação, se tratar de uma situação em que o reclamante não se insurge sobre a dívida, mas apenas o facto de lhe estar a ser barrado o acesso à consulta ou o ato clínico que o utente pretende, apenas tipificamos com o tema acesso a cuidados de saúde, liberdade de escolha do prestador. No caso de o utente se insurgir em relação à dívida existente, para além da tipificação anterior, ou seja, com acesso a cuidados de saúde, liberdade de escolha do prestador, também temos de verificar qual é o fato reclamado subjacente. Por exemplo, o reclamante insurge-se relativamente ao valor de juros cobrados após o não pagamento de ato praticado, questões financeiras, faturação excessiva. O reclamante apenas indica, por exemplo, a prescrição da dívida. Aí já tipificamos com faturação extemporânea. Penso que está respondido. Vamos à próxima, Teresa Costa. Posso solicitar a mediação e ao mesmo tempo apresentar reclamação? Como eu tinha referido durante a minha apresentação, são instrumentos estão disponibilizados de forma alternativa, ou seja, para existir um processo de mediação não tem que existir uma reclamação, e por isso têm propósitos de atuação completamente distintos. Situações como, por exemplo, o prestador imputa um valor ao reclamante que não avisou previamente, não concordando o reclamante com o pagamento desse valor, pode perfeitamente existir um pedido de mediação e, ao mesmo tempo, o utente apresentar uma reclamação sobre esse assunto. Por isso, sim, é a resposta simplificada. Muito obrigado, Inês. A próxima questão de Patrícia Azevedo. Qual a diferença entre faturação adicional e extemporânea? Ora, sei que estes temas têm assim uma linha de fronteira muito tênue, não é? É a faturação adicional com extemporânea e às vezes a faturação adicional com a faturação excessiva. No caso, a diferença entre a faturação adicional e extemporânea, a principal diferença é que na faturação adicional já foi verificada a emissão de uma fatura e respectivo recibo, enquanto que na extemporânea é a primeira fatura que está a ser apresentada ao utente depois da prestação do cuidado de saúde. Portanto, depois são situações muito específicas que, como referimos na apresentação, se inserem num ou noutro assunto. Nós também temos que ver casuisticamente as reclamações, porque pode realmente, por uma ligeira diferença, inserir-se mais na faturação adicional ou efetivamente na extemporânea. Mas diria que a principal diferença é mesmo essa, é que na adicional já existiu uma fatura e está a ser apresentada uma nova, e na extemporânea é a primeira fatura que está a ser apresentada ao utente. Penso que ficou esclarecido. Vamos à próxima questão de João Carlos Araújo. Tenho uma reclamação em que a reclamante quer desistir da reclamação. Como devo proceder na tipificação? Referir, já previamente, antes passava à parte da tipificação, que apesar de um utente poder desistir da reclamação mesmo antes de a submeterem na nossa plataforma do SGREC, que têm sempre que submeter na mesma a reclamação e evidência dessa desistência por parte do reclamante. No que toca à tipificação, para além de selecionarem os temas assuntos específicos sobre aquilo que o utente vem a reclamar, sobre os factos reclamados, deve ainda selecionar outros temas reclamação anulada.
para isso ficar evidenciado que apesar do reclamante, que apesar da reclamação ter desistido, será obviamente analisada na mesma por parte da ERSE. Muito obrigado, mais uma vez. Agora a questão de Patrícia Azevedo. Reclamação e que o utente indica que não paga porque foi mal atendido. Como tipificar? Então, uma situação em que o utente indica que não paga porque considera que foi mal atendido. Nesta situação, nós devemos sempre tipificar, como qualquer outra reclamação, não é? Na perspectiva do utente. E, portanto, nesta situação, devemos tipificar com o tema de responsabilização e reparação por danos sofridos. Porque, tendo em conta a ótica do utente, o dano é que ele foi mal atendido e, portanto, deve ser efetivamente reparado. Portanto, devemos utilizar esta tipificação de procedimentos administrativos, responsabilização e reparação por danos sofridos. Muito obrigado, Joana Ferreira. A próxima questão é de Nelson Benedito, que diz que um utente que foi encaminhado para a urgência pela linha SNS 24, isento de taxa moderadora, mas devido ao tempo de espera, decidiu abandonar o serviço de urgência. Terá este que assumir o pagamento da respectiva taxa moderadora? Vou aproveitar esta questão para fazer mais uma vez aqui um momento publicitário àqueles que são os conteúdos informativos que temos no nosso site, que por acaso o conjunto de perguntas frequentes e questões financeiras que eu falei ainda há pouco tem mesmo uma questão que responde a essa pergunta, porque é uma pergunta feita com regularidade, em que de facto não tem que assumir nenhum pagamento porque já está isento. O pagamento de taxas moderadoras é quando o acesso aos cuidados de saúde hospitalares são realizados, não é? O utente se dirige sem nenhuma referenciação. Aí sim é que é devida o pagamento da taxa moderadora. Nesse caso, a partir do momento que está isento, essa isenção mantém-se, mesmo que abandone. Mas de facto é uma questão que, por ser uma pergunta frequente, está nesse nosso novo conjunto de perguntas frequentes que convido mais uma vez todos a irem ler. Eu até sugeria fazermos uma visita rápida à nossa página eletrónica, se quiseres guiar. Se quiseres ir à Ela está pergunta 1, no separador utentes. Força. utentes, Sim, vamos lá então aqui a perguntas utentes, às frequentes, perguntas frequentes e vai sim, abrir. em breve. Vamos ver porque é que ele não está a abrir. Está a pensar. Foi parar às publicações. Vamos ver se vai parar agora aqui às perguntas frequentes. Ok, aqui está ela. Na Sim, primeira caixa nós no estão primeiro as questões, conjunto, as exatamente, questões financeiras, financeiras. na pergunta 11. Pergunta número 11. Os prestadores de cuidados de saúde do setor público podem cobrar taxas moderadoras após o abandono do serviço de urgência? Sim, caso os utentes se dirijam à urgência sem referenciação pelo SNS e abandonem por iniciativa própria, podem ser cobradas taxas moderadoras. Aqui o ponto é sem referenciação. Sim, exato. Muito bem, temos aqui a área das perguntas frequentes, na zona no separador utentes, perguntas frequentes e depois as questões financeiras. Vamos prosseguir então com a próxima pergunta. Ok. Elizabeth Duarte, no caso de submissão de reclamação que tenha sido mal tipificada, influencia o tratamento processual da mesma? Não. Os técnicos da entidade reguladora da saúde, quando estão a analisar a reclamação, retipificam a mesma para ela ficar tratada da forma correta. Mas é uma importante obrigação por parte dos prestadores, como convido até eu sempre a falar daquilo que são os nossos conteúdos, mas a verem ou reverem o nosso primeiro webinar em que densificamos um pouco melhor esta questão da tipificação e da sua importância, tanto para nós, entidade reguladora, como também para os prestadores, e da importância da sua correta tipificação, mas obviamente que não vai
invalidar um tratamento da reclamação, nem processual nem material, por uma má tipificação. Muito obrigado, Inês. Vamos à próxima questão de Inês Geraldo, Hilda Geraldo, perdão, pedindo desculpa por estar desenquadrada. A questão tem relação com a tipificação de um elogio. A entidade reguladora da saúde acrescentou a tipificação 2.2, adequação e pertinência dos cuidados de saúde / procedimentos, mantendo a tipificação do estabelecimento 3.7, pessoal clínico. Estou a tentar perceber a questão que está aqui. Penso que mais uma vez é reportar para o webinar, onde falamos dos elogios e da tipificação correta de um elogio. Não sei se estou bem a perceber a questão, mas se calhar depois pedi à pessoa para voltar a reformulá-la de outra forma. Mas devem sempre selecionar, quando é uma situação, o assunto específico, que nós já abordámos no primeiro webinar, porque o tema elogio depois tem vários assuntos. Ainda complementando a resposta a esta questão, peço desculpa, Vítor. Como foi também referido durante a apresentação e durante a parte prática com o Kahoot, as reclamações podem ter mais do que um tema, não é? Independentemente de uma reclamação ter a tipificação de elogio, não significa que não possa ter a tipificação também de um outro tema, que eu acredito que seja, este caso, seja uma reclamação com tipificação de elogio, em que a ERS também acrescentou a tipificação de adequação e pertinência dos cuidados de saúde. Foi isso que eu entendi. Portanto, independentemente da pessoa ter elogiado de alguma forma o pessoal clínico, neste caso, há sempre a possibilidade de ter uma parte em que realmente reclama relativamente aos cuidados que lhe foram prestados. Não sei se foi esta a situação, mas como a Inês disse, se calhar é melhor reformular a questão, se não tiver ficado esclarecida. Se a Hilda Geraldo ainda nos estiver a ver e estiver a acompanhar, se quiser complementar a sua informação através da caixa de comentários, nós eventualmente poderemos voltar a repescar a sua questão. Vamos à próxima, de Ana Dionísio. A cliente marca consulta de ginecologia pela ME e no decorrer da mesma retira e coloca novamente atos não comparticipados pela entidade. Qual a responsabilidade do prestador nesta situação? Atendendo que este webinar é mais especificamente sobre tipificação e que a semana passada existiu um webinar próprio relativamente a esta questão que é abordada nesse webinar, convido a assistir ao webinar sobre os poderes da ERS na garantia do direito à informação e à liberdade de escolha, uma perspectiva prática, até por qualquer resposta que eu neste momento desse seria muito parca em relação àquilo que os colegas explicitaram no webinar passado. Por isso, vou remeter para o webinar essa resposta. Ok, muito obrigado, Inês. Aparentemente não temos mais questões que possam neste momento ser exibidas, atendendo ao número elevado de participantes e ao tempo que nos restam. Sempre podem utilizar o correio eletrónico que está a passar no rodapé, reclamacões@rs.pt. Podem-nos fazer chegar as vossas dúvidas e oportunamente iremos responder dentro do tempo útil disponível. Passo agora a palavra à Inês, relativamente aqui, está aqui o próximo slide. Sim, agora que chegamos aqui ao fim, agradecer a todos pela vossa participação, em particular no nosso momento interativo do Kahoot. É sempre bom que sabermos que desse lado estão a participar e a partilhar este momento connosco, este webinar, e que não fica por aqui. Como também já referimos, isto é uma série de webinars que estamos a fazer sobre tipificação. Este foi especificamente sobre questões financeiras e iremos ter ainda no decorrer deste ano
outros 3 webinars sobre acesso a cuidados de saúde e segurança do utente e sobre focalização do utente, que serão publicitados a seu tempo, assim que também estivermos definido as datas e pós este período de férias, não é? Que também espero que desse lado, entretanto, também tenham essa oportunidade e nós também deste lado de termos o nosso momento de descanso e agradecer mais uma vez. Qualquer questão e dúvida têm sempre o nosso endereço, reclamacoins@ers.pt. Agradecer mais uma vez a participação de todos e até uma próxima. Obrigado, Inês, e obrigado, Joana, pela vossa apresentação. Também aproveitar para demonstrar no site da ERS, para quem quiser recordar os vídeos dos webinars anteriores. Eles estão no separador Eventos, num outro submenu que se chama Webinars e no item já realizados. Depois encontram-se a série de webinars que aqui estão disponíveis e, por exemplo, o último webinar, que foi sobre os poderes da ERSE na garantia do direito à informação e liberdade de escolha. No final de cada uma das páginas encontra-se o vídeo para que possa ser de novo revisto por quem assim o entenda. Acontece com todos os webinars, na página respectiva encontram-se os vídeos disponíveis. Então, para todos, muito obrigado pela vossa presença. Mais uma vez, Joana Ferreira e Inês Bastos, muito obrigado pelo vosso contributo. E nós voltamos em breve. Estejam atentos à página da Entidade Reguladora da Saúde para saberem a data do próximo webinar. Muito obrigado.